Não espere o problema chegar para agir. Antecipe, esteja a um passo à frente do problema. No vídeo de hoje eu quero conversar com vocês sobre algumas práticas que nós podemos ter no nosso dia a dia para evitar problemas grandes, problemas pequenos, enfim. Seja problema no casamento, problema na vida espiritual, problema com finanças. São dicas práticas para te ajudar a andar em dia aí, para quando o problema chegar, você minimizar ele ou o problema, evitar que o problema até mesmo chegue. Vamos lá? Por que esperar o problema chegar? Eu não sei se você já reparou, mas muitas das vezes a gente fica andando aí no modo reativo. As coisas acontecem, a gente reage e pronto. As coisas vão acontecendo, a gente anda conforme a música, anda conforme as coisas vão surgindo, tá, surgiu isso, então eu preciso resolver. Nossa, aconteceu tal coisa, então eu vou resolver isso. Muitas das vezes a gente não anda precavido. A gente não fica esperando de fato o problema chegar. E é claro, né? Seria péssimo a gente ficar o tempo todo esperando acontecer alguma coisa, andando assim, nossa, tenho que tomar cuidado para esse copo não quebrar, eu tenho que tomar cuidado para tal coisa não acontecer, né? Mas são práticas que a gente precisa ter no dia a dia que vão evitar ou até mesmo minimizar o impacto do problema na sua vida. Então, isso que eu quero conversar com vocês hoje. Muitas vezes nós temos pequenos sinais no dia a dia ali que estão sendo um alerta para algo que vai acontecer. E acaba que a gente deixa isso passar desapercebido porque justamente a gente está naquele modo reativo. A gente só está reagindo, resolvendo as coisas rápido, os problemas, as coisas ruins de forma rápida ali, mas nunca está se planejando, nunca está se organizando. Pequenos sinais aparecem antes da crise. E a gente às vezes fica tão envolto em outras coisas, em outros problemas, apagando incêndios, que a gente nem se prepara, nem anda precavido, certo? Então, a gente precisa ficar atento a pequenos sinais. Vamos dar um exemplo prático aqui. A questão da nossa saúde. Muitas das vezes a gente está fazendo escolhas diárias de alimentação, comendo muito açúcar, comendo muita coisa que vai inflamar o nosso corpo, que vai deixar o nosso corpo doente, e a gente acaba falando, não tem problema, meu corpo adora, é um prazer, né? A gente vai satisfazendo os prazeres ali do nosso corpo, e acaba que vai passando o tempo, e quando a gente assusta, a gente não é mais tão jovem, aí acaba que a gente já tinha uma predisposição genética aí, talvez para uma diabetes, para alguma coisa, e a gente acabou não dando importância porque afinal de contas, né, era tão gostoso comer aquilo todos os dias, fazer aquilo com frequência, né? Observe, eu falei com frequência, né? Então assim, você ficou comendo e tomando muito refrigerante, muita coisa que não é saudável para o seu corpo, e aí chega um momento que a conta chega. E daí você pensa assim, poxa vida, por que eu estou passando por isso? Nossa, mas eu me alimentava tão bem. Aí às vezes você pensa que só porque você comia um alface, né, no seu prato ali, você colocava um alface, uma cenourinha, alguma coisa, às vezes você pensa assim, nossa, mas eu almoço tão bem, eu como pouco arroz, eu como pouco. Nossa, mas aí em outras coisas você não se atentou. E a gente tem esses alertas, sabe? A gente tem esses alertas o tempo todo, sabe? Então, vamos pensar aí, por exemplo, às vezes, por exemplo, o curso que você está cursando aí na faculdade, ou, por exemplo, a posição que você ocupa no seu trabalho, é uma posição que é importante você falar o inglês. Só que você, por não gostar, você pensa assim, nem vou ter que estudar, vou ter que isso, vou ter que aquilo, e acaba que surge uma vaga que você quer tanto, né, lá dentro do seu trabalho, ou outra vaga, e que o pré-requisito é o inglês, e você mesmo sabendo que precisava, você não fez o que tinha que ser feito. Você já sabia que o inglês tem potencial na sua área, é importante para a sua área, assim como tantas outras coisas, como por exemplo a vida financeira, né, que é algo que tá cercado a gente o tempo todo, o financeiro ele tá o tempo todo ali no nosso dia a dia, né? Então às vezes a gente está fazendo escolhas diárias ali, comprando compulsivamente, satisfazendo
a nossa vontade o tempo todo. Nossa, hoje tem um aniversário, eu preciso ir com uma blusa nova, com uma roupa nova, com um sapato novo. Aí chega um outro aniversário, você tá sempre ali querendo algo novo, sempre comprando algo novo sem poder, sabe? Sem poder. Ou, por exemplo, às vezes você até pode, sabe? No momento que você tá ali, você pode fazer isso. Só que um dia lá na frente, por você ter gastado muito hoje, lá na frente esse dinheiro pode fazer falta para você, às vezes, realizar um sonho, suprir alguma falta que vai ter lá na frente, porque isso é fato. A nossa vida, a gente tem períodos de escassez e a gente tem períodos de bonança. Então a gente tem fases, a nossa vida ela vai oscilando ali, isso é normal. Então a gente precisa estar ali se preparando, se precavendo, se andando um passo à frente do problema, naquilo que é possível, naquilo que está em nossas mãos, sabe? E acontece que muitas das vezes a gente transfere a culpa para o outro. Às vezes em um problema, a gente sempre culpa o outro ou alguma coisa. Nunca somos nós os culpados. E é importante que a gente tome as rédeas da nossa vida e que a gente assuma a culpa. Nossa, isso deu errado porque eu me alimentei mal, porque eu não fiz o inglês. Aquela pessoa ocupou aquela vaga porque de fato ela estava preparada, ela tinha os requisitos. Em vez de, por exemplo, ficar pensando assim, nossa, a pessoa X foi promovida e eu tô aqui na empresa há muito mais tempo. A pessoa mal chegou e já tá lá. Eu sou muito mais bem preparada, eu conheço muito mais a empresa e aí você arruma um tanto de desculpa, sabe, para aquilo que você não fez. É claro, gente, que em outras situações pode acontecer sim de que a vaga deveria ser sua, enfim, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de quando você precisa tomar uma atitude, você deveria ter tomado uma atitude e você não tomou. E aí você acaba transferindo essa culpa para o outro e nunca assumindo as suas responsabilidades. Se antecipar é a chave para a gente ter uma vida mais leve, organizada e com propósito. E por falar em organização, olhem só o que me aconteceu aqui agora. Eu já sabia que meu celular estava cheio de vídeos, já estava com pouco espaço e que eu precisava apagar vários vídeos. E também estava com pouca bateria. O que eu fiz? Vim gravar. Aconteceu que precisei de parar o vídeo no meio do caminho e também precisei carregar o celular, tá vendo? Tem coisas que a gente pode evitar, tem problemas que a gente consegue minimizar. Então, com organização, com propósito, a gente consegue evitar alguns problemas e não transferir a culpa para o outro. Lembre sempre disso, gente, não transferir. Todas as áreas da nossa vida, vamos tentar ver aonde nós temos dado espaços, né, brechas, onde a gente tá falhando, né? E aí tá acontecendo, vindo problemas porque a gente não tá se precavendo, se organizando, como por exemplo, observe suas finanças, vê onde você pode economizar mais, não espere acontecer uma situação para que você comece a guardar dinheiro, a poupar. Poupar te ajuda a imprevistos lá na frente que surgirem, né, e você precisar de um dinheiro, ou até mesmo você quer realizar um sonho e você tem um dinheiro, enfim, é sábio fazer isso. Relacionamentos, não espere uma relação esfriar, seja uma relação com o seu esposo, com o filho, com amigos, enfim, não espere essa relação deteriorizar para que você una os laços, para que você ligue mais, para que você se importe mais com a pessoa, sabe? Esteja mais presente. Com relação à saúde física e mental, cuida de si mesmo para evitar problemas, né? A gente fala muito aí do físico, né, de preparar o físico e tudo, mas é muito importante a gente buscar essa saúde emocional, a saúde mental, porque tem muitos problemas que aparecem no corpo, né, devido a problemas emocionais. Então se antecipe, não tenha preconceito de pedir ajuda, de talvez ir num psicólogo, de pedir ajuda de um profissional, sabe? Então se você tá vendo que algo não tá legal, não seja orgulhoso, não seja durão, sabe? Peça ajuda, sabe? Peça ajuda, sabe? As pessoas estão aí pra gente poder se ajudar. Então, cuide da sua saúde física e mental, que é muito importante. E o principal de todos, a nossa vida é espiritual. A gente tem a mania, às vezes, de buscar, né, ajuda, auxílio, quando
tem problema, né? Quando o calo aperta, então a gente vai mais para os pés do Senhor com fé, com determinação, e a gente busca a Deus ali, mas a gente tem que entender que a busca por Deus, ela é diária, sabe? Ter esse relacionamento íntimo com Deus, porque quando os problemas chegam, se a gente está ali intimamente ligado com Deus, a gente consegue suportar mais a carga, sabe? A gente consegue entender mais os propósitos e mesmo não entendendo, quando a gente passa por um problema, a gente está mais forte espiritualmente, sabe? Então, se apegue a Deus, busque a Deus, não espere o problema chegar para que você corra para Ele, certo? Então, desenvolva um hábito de estar sempre à frente. Observe os sinais. Lembre-se que tem pequenas alertas, sempre tem pequenos alertas no nosso dia a dia. Fique atento a esses alertas, não negligencie, crie hábitos saudáveis, ações diárias. Quando a gente fala de hábitos saudáveis, mais uma vez eu reforço, não é só o físico, é a parte física, a parte mental, sabe? Relações saudáveis, tá bom? E busque sabedoria em Deus e ore para você tomar boas decisões, sabe? Veja aquilo. Nossa, tem uma coisa aqui que eu tô lembrando também, que já aconteceu isso, né? Que às vezes a gente pede para Deus, né? A gente passa por um problema e a gente fica assim, Senhor, por que eu tô passando isso na minha vida? Eu repreendo isso, eu repreendo o inimigo, sabe, gente? Às vezes a gente precisa repreender a nós mesmos, sabe? Porque às vezes quem foi lá e gastou e torrou o dinheiro, né? Que precisaria lá na frente, agiu de forma compulsiva, né? Fomos nós. Então, e aí a gente começa a pedir a Deus desesperadamente, graças a Deus, né, por Ele que é misericordioso, mas a gente precisa aprender que tem coisa que está na nossa mão, sabe? Tem muita coisa que está nas nossas mãos. Então, toma decisões sábias, escolhas diárias. Lembre-se, o que você está fazendo hoje vai impactar no seu amanhã, vai impactar fortemente no seu amanhã. Então, não negligencie, não seja infantil, sabe? Você é adulta, toma as rédeas da sua vida, tá bom? E eu vou ficando por aqui, que Deus te abençoe, de se inscrever no canal, curtir, compartilhar esse vídeo e até o próximo. Tchau, tchau!